Quando a gente compara as classes de fundos imobiliários, nenhuma está pagando tão bem quanto os fundos de papel. E aí eu tenho visto muitos defensores dizendo, não, agora é só investir em fundos de papel, paga mais de 1% ao mês, 2% ao mês às vezes, né? Só que aí, galera, tem uma pegadinha. Nem sempre, por mais que o dividend yield dos fundos de papel estejam acima dos fundos de tijolo, nem sempre é vantagem você investir no fundo de papel, porque no longo prazo essa conta pode custar caro para você. Então, se você está investindo em fundo de papel somente pelo dividend yield, não vai embora desse vídeo, porque eu fiz várias planilhas e gráficos aqui para te provar que você pode estar sendo iludido. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, eu sou um investidor de longo prazo aí, conquistei minha liberdade financeira e hoje eu tenho a missão de ajudar você brasileiro a conquistar a sua também. Saiba mais sobre o 500 Pratas no link que eu vou deixar aqui na descrição do nosso site www.500pratas.com.br. Então olha só pessoal, de tempos em tempos eu falo disso. O fundo de papel, ele precisa de fato ter um dividend yield muito acima do fundo de tijolo para valer a pena você investir nele. Por quê? Porque o fundo de papel ele te devolve a inflação todos os meses, diferente do fundo de tijolo. E quando eu falo isso no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui, Leandro 500 Pratas. Quando eu falo isso aqui no YouTube, quando eu falo isso em qualquer lugar, eu fico impressionado com o número de pessoas que não tem essa informação. E os caras chegam defendendo que é bom agora investir em fundo de papel, porque está pagando um monte, mas não tem essa informação. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, quantas pessoas estavam cientes de que o fundo de papel devolvia a inflação, e isso é uma desvantagem em relação ao fundo de tijolo. 70% das pessoas foram sinceros em dizer que não estavam cientes dessa informação. Eu te pergunto, você sabia disso? O que é importante você saber? Galera, se você investe em um fundo de papel que ele paga 1% ao mês de dividend yield, mas naquele período a inflação foi de 0,6% ao mês, é a mesma coisa que você investir em um fundo de tijolo que paga 0,4% ao mês. Na teoria, eu vou mostrar aqui para vocês que tem algumas variáveis, mas você tem que descontar a inflação para comparar. Então, um fundo de papel que paga 1% ao mês e a inflação é 0,6, 1 menos 0,6 é 0,4. O dividend yield real desse fundo é 0,4. Então, se você investe em um fundo de tijolo que paga 0,4% ao mês, teoricamente dá no mesmo. Eu vou mostrar isso para você. Dá uma olhada aqui na tela. Eu peguei dois fundos imobiliários aqui para a gente fazer uma comparação rápida antes de ir para a planilha que eu mostrei vários gráficos aqui para você, que eu vou mostrar, tá? Olha só, eu peguei um fundo de papel que é o KNCR, estou usando o site Funds Explorer para fazer essa análise junto com vocês. O KNCR é um fundo de papel, tá? O que acontece aqui? A gente pode dar uma olhada em algumas coisas para você entender. Primeiro, cotação de fundo de papel não sobe. Por quê? Porque ele devolve a inflação para você. Aqui tá meio quebrado porque esse fundo no passado, lá em 2014, fez um desdobramento de 1 para 10. Então a cotação que era lá perto de 1.000 caiu para 100, tá? Mas vamos olhar daqui para frente, ó. Olha só, em 2014 a cotação era praticamente R$100. Lá em 2017 a cotação era quanto? 107, um pouquinho para cima. Depois a cotação foi para quanto? 104. Depois ela caiu para 94 e agora ela está mais ou menos em 93. Ou seja, desde 2014 até agora, quase 10 anos aí, eu vejo a cotação girando em torno de R$100. Por que a cotação não sai de perto de R$100? Porque quando eu venho aqui embaixo dar uma olhada no valor patrimonial desse fundo imobiliário, o valor patrimonial lá em 2016 era 100. Quanto que é o valor patrimonial agora? 100. Valor patrimonial de fundo de papel, ele não cresce nunca. Por quê? Porque ele te devolve a inflação. Então não tem como corrigir. Um fundo de papel hoje é R$100, o valor patrimonial, daqui a 100 anos vai ser R$100. Porque ele te devolve a inflação. Não existe inflação em valor patrimonial de fundo de papel. Agora olha só, vamos olhar o dividend yield. O fundo de papel, ele oscila o pagamento de proventos, por quê? Porque já depende do momento da economia, do ciclo imobiliário, eles recebem mais ou menos. Por exemplo, agora, por que os fundos estão pagando tanto? Porque o IGPM bombou, então muitos crises estavam atrelados ao IGPM, foi lá em cima, os caras estão recebendo um caminhão de dinheiro. Daqui a pouco não vai mais ser assim. Isso é cíclico, é como a gente pode ver aqui, ó.
O KNCR teve um momento ali, ó, 2014 para frente, ele começou a receber cada vez mais, depois caiu, agora está dando uma retomada aqui. Então é isso mesmo, é cíclico. Porém, imagine o seguinte, imagine que o dividend yield do KNCR fosse estabilizado em 1%. O que aconteceria nesse caso? Você receberia ao longo dos anos sempre o mesmo provento. Por quê? Porque a cotação não sobe, o dividend yield é em cima da cotação. Então, se você paga R$100 numa cota e ela te paga 1% ao mês, você vai receber R$1 por mês. Daqui a 100 anos, essa cota vai estar mais ou menos R$100 por mês. Por quê? Porque o valor da cota ela gira sempre em torno do valor patrimonial. Como o valor patrimonial não sobe, a cota não sobe, o dividend yield se mantém em 1%, o seu provento vai se manter em R$1 para o resto da vida, independente se tenha inflação ou não. Agora vamos ver o que acontece num fundo de tijolo. Eu peguei aqui o Fundo Industrial do Brasil, que é o FIB. Por que eu peguei o FIB, galera? Porque o FIB é um fundo que não faz subscrição. Ele simplesmente foi feito um IPO lá, quando o Perini Business Park, aqui de Joinville, né? Ele fez o desmembramento, parte virou fundo Andrômeda e outra parte foi para o mercado como o Fundo Industrial do Brasil. Foi um IPO e nunca mais fez. Então a gente consegue ver certinho a valorização patrimonial. Quando o fundo faz novas subscrições, a valorização patrimonial pode distorcer dependendo se o gestor emitiu abaixo ou acima do valor patrimonial. Agora, como aqui não houve mais emissões, o que eu vejo aqui é uma valorização de fato do patrimônio do fundo. Então vamos dar uma olhada nisso aqui para você entender. Primeiro, então, eu já vou lá embaixo em valorização patrimonial. O que aconteceu? Lá atrás, o valor patrimonial do Fundo Industrial do Brasil era R$362. Ele não fez emissão, não fez nada. Simplesmente é feita uma reavaliação no valor dos imóveis de tempos em tempos. E cada reavaliação foi jogando para cima, ó. Aqui subiu para 389, aqui subiu para 421 e aqui subiu para 443. Ou seja, o valor patrimonial era 362 em 2016 e agora em 2021 é 442. E eu tenho essa valorização patrimonial porque fundo de tijolo ele não devolve a inflação. A inflação ele fica embutida no imóvel. Como eu tive uma valorização patrimonial, a cotação, o que acontece? A cotação ela tem espaço, galera, para subir. E eu vejo aqui, ó, a cotação subiu. Lá atrás, em 2015, 2016, quando a gente viu a análise ali, começou a análise ali do valor patrimonial, a cota estava em 280. E agora, mesmo com essa queda dos fundos imobiliários, está em 473. Por quê? Porque quando tem valorização no patrimônio, a cotação vai junto, beleza? E aí o que acontece? O dividend yield dele se mantém, ó, ali na casa de 0,6%. Porém, quando eu olho o gráfico de cotação de proventos, eu vejo ele subindo. E lá atrás, quando a gente recebia ali, ó, 2,20, 2,30, 2,40 de proventos, agora a gente está recebendo na casa de 3,25. Proventos de fundo de tijolo crescem. Beleza, isso aqui foi para eu mostrar para você na prática dos fundos imobiliários como isso aqui é verdade. Agora vamos para a planilha para você entender os riscos de fechar os olhos e investir só em fundos de papel sem entender isso. Vamos lá. Olha só, galera, eu criei uma planilha aqui que eu coloquei o ano do ano 1 ao ano 20. Então vamos fazer uma análise de 20 anos aqui. O que eu coloquei para você entender aqui? Valor patrimonial do fundo de papel em verdinho. E aqui embaixo também no fundo de tijolo. Depois eu fiz a comparação da cotação do papel, tanto em roxo aqui, né? Tanto de papel quanto de tijolo. Depois o IPCA, coloquei o dividend yield de papel e de tijolo em amarelo e os proventos que eu vou receber tanto em papel quanto em tijolo. Vou mostrar todas as comparações em gráficos. Agora olha só, quem não consegue fazer essa análise, não tem esse conhecimento aqui, faz o quê? Analisa somente o ano 1. Tá? E quando eu vou analisar o ano 1, vamos ver quem que é mais interessante aqui. Olha só, eu tenho um fundo de papel que ele tem um valor patrimonial de 100 e ele tem uma cotação de 100. Qual é o fundo de tijolo que eu tenho para comparar? Valor patrimonial 100, cotação 100 também. Aí o IPCA está 5% no ano, vamos dizer assim, né? Aqui só um exemplo, não é real, tá? Só um exemplo. E aí o dividend yield do fundo de papel é 8%. E o dividend yield do fundo de tijolo é 5%. O fundo de papel está me pagando R$ 8,00 de provento no ano. O fundo de tijolo está me pagando R$ 5,00 de provento no ano. Pergunto para você, deixa aqui nos comentários. Quem que é mais interessante nessa análise? Mas olhando
Agora, para os pés aqui, eu não estou olhando para frente, estou olhando para os pés. Quem que é mais interessante nessa análise? O fundo de papel, é óbvio, por quê? Porque ele paga 8% ao ano, ele me paga R$ 8,00 de provento, diferente de um fundo de tijolo que me paga 5% ao ano, R$ 5,00 de provento. Mas qual é o problema que a maioria dos investidores não enxerga aqui? O fundo de papel, galera, ele devolve a inflação para você. Então, quando ele te pagou 8% e a inflação foi 5%, na verdade, o que ele te pagou, dividend yield real, ele te pagou 3%. Porque 5% do que ele te devolveu foi inflação. O fundo de tijolo, ele não te devolveu essa inflação. Esse 5% que ele te entregou aqui foi real. A inflação está embutida na valorização do imóvel. E quando você não entende isso, você perde algumas coisas no longo prazo que eu vou mostrar para você agora nos gráficos aqui. Vamos lá, eu fiz vários gráficos para a gente comparar a evolução de um com o outro. Primeiro, vamos começar avaliando aqui, ó, valor patrimonial de papel contra valor patrimonial de tijolo. No primeiro ano, a gente partiu da base 100, né? Os dois com valorização patrimonial igual. Como o fundo de papel ele devolve a inflação todos os meses, ele não tem correção no valor patrimonial, como a gente viu lá com o KNCR. Então, depois de 20 anos, olha só a linha azul. Quantos vai ser o valor patrimonial desse fundo? 100. Já o fundo de tijolo, mais ou menos de acordo com a inflação, é o que vai ocorrendo a valorização patrimonial de um imóvel. Um imóvel ele caminha próximo, às vezes ele valoriza mais, às vezes valoriza menos, depende também da região do imóvel, da qualidade do imóvel, da manutenção que é feita no imóvel, tudo isso depende, mas dentro das conformidades ali, um imóvel ele vai caminhar junto com a inflação ao longo dos anos. Então o que vai acontecer aqui? Esse fundo de tijolo, como ele não devolve a inflação, ele começou com 100, só que depois de 20 anos, o valor patrimonial dele vai estar em R$ 263. O que acontece quando eu tenho um fundo que ele valorizou o patrimônio? Isso aqui, galera, é refletido na cotação que eu posso ver aqui no gráfico aqui embaixo. Então, a cotação do fundo de papel, eles começaram na base 100 também. Depois de 20 anos, o fundo de papel continua negociando em 95. Ele sempre vai estar perto do valor patrimonial, igual eu te mostrei no KNCR. Já o fundo de tijolo, como eu te mostrei no FIB, se o valor patrimonial sobe, a cotação sobe. E eu comecei em R$ 100 a cotação e agora eu estou girando lá em torno de R$ 255. E aí o que acontece? Se eu coloquei R$100 mil no fundo de papel, depois de 20 anos eu tenho quanto? O meu capital investido, se eu não reinvestir os proventos, vou continuar com R$100 mil. Então, para quem já está vivendo de renda, veja o seguinte, vou viver de renda pelos próximos 20 anos, Leandro, aqui. Beleza, então você colocou R$100 mil hoje para viver de renda, daqui a 20 anos você vai ter R$100 mil em fundo de papel. Em fundo de tijolo, no nosso exemplo aqui, você colocou R$100 mil, depois de 20 anos, esses seus R$100 mil se transformou em R$255 mil. Ele foi valorizando. Por quê? Porque o valor patrimonial valoriza, cotação vai para cima também. Vamos para frente na análise aqui. O que eu tenho aqui? Dividend yield de tijolo versus dividend yield de papel. O de papel é o azul. Veja que ao longo do período, ao longo desses 20 anos, no nosso exemplo aqui, o fundo de papel ele está com dividend yield na linha azul acima do dividend yield de tijolo. Isso aqui é super normal. Sempre um fundo de papel ele vai pagar um dividend yield acima de um fundo de tijolo. Sempre não, mas na grande maioria dos casos. Por quê? Porque ele te devolve a inflação. Então ele está te pagando o provento mais a inflação ali. É por isso que o dividend yield fica sempre acima. Aí, vamos mais para baixo. O que acontece aqui? Provento de papel versus os proventos de tijolo. Apesar de o dividend yield do papel ele ficar acima, lembra do seguinte que a gente já viu aqui. O fundo de papel não teve valorização do patrimônio e não teve valorização da cotação. E a gente sabe que dividend yield é calculado pelos proventos pagos em relação à cotação. Se a cotação do fundo de tijolo subiu e mesmo que os dois mantenham os mesmos dividend yields, o provento do fundo de tijolo também vai subir. Então, quando eu olho aqui, o provento pago pelo papel versus proventos pagos pelo tijolo. O papel pagava lá no primeiro ano que a gente viu, R$ 8,00 de dividendos no ano. No final de 20 anos, ele paga quanto? R$ 8,00. Porque proventos de fundo de papel não crescem ao longo dos anos. Melhora em momentos de ciclo positivo, depois piora, depois melhora, depois piora, mas você não vai ver um crescimento. Se ele costuma pagar R$ 8,00 por ano, pelos próximos 20 anos ele vai pagar R$ 8,00 por ano. Às vezes ele chegou aqui, no momento bom, ele chegou a pagar 14.
mas teve um momento ruim que ele baixou para 5,10, teve um momento ruim que ele baixou para 2,70 e depois ele volta para a média 8,55. Já um fundo, o provento do fundo de tijolo, no começo, quando a gente viu aqui, para quem olha para os pés, era um péssimo negócio, porque ele pagava só R$5. Porém, no segundo ano ele já melhorou, porque a cotação subiu, então já foi para 9,20, mesmo mantendo um dividend yield sempre abaixo do fundo de papel, como a gente viu ali em cima, tá? Foi indo, encostou o provento nos dois. E daqui a pouco a linha laranja, que pertence ao fundo de tijolo, já superou. E assim, um fundo de tijolo começou pagando R$5 e depois de 20 anos ele está pagando R$17,85 por ano. Isso só é possível com fundo de tijolo, porque fundo de tijolo cresce o provento e fundo de papel não cresce o provento. E aqui, galera, eu tenho mais um gráfico ainda para a gente fortalecer essa aula que eu comparo o dividend yield real do papel, que é esse que você deveria usar sempre, versus o de tijolo. E aí na linha azul me mostra aqui que na grande maioria dos casos o dividend yield real do fundo de papel está abaixo do fundo de tijolo. Só em um momento, no ano 11, no ano 17 e no ano 20, que ele encostou. Que teoricamente eu poderia dizer, opa, aqui está compensando eu investir em papel também, porque eles estão equilibrados, papel e tijolo. Se você gostou dessa aula e gostaria de ter mais aulas como essa, conheça os nossos treinamentos que eu vou deixar o link aqui na descrição. E galera, eu te pergunto, ainda você enxerga como uma grande vantagem investir em fundo de papel só porque o dividend yield dele é acima do fundo de tijolo? Ou você entendeu a diferença que ocorre aqui quando a gente investe no longo prazo? Deixa aqui nos comentários. Meu nome é Leandro Cabral, essa aqui foi mais uma aula para quem defende muito os fundos de papel. Eu gosto de fundo de papel, não esqueça que eu gosto de fundo de papel e eu tenho em carteira. Só que eu tenho em carteira ciente disso aqui que eu acabei de ensinar para você e eu tenho certeza que agora você vai investir com mais lucidez também. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Se você não é inscrito, se inscreva aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!